Olá, meu nome é Marcones e hoje estou aqui com mais um experimento. Dessa vez, a ideia é rotacionar esse copinho de alumínio sem tocar nele, somente utilizando um ímã. Antes de mais nada, vamos para os materiais. Você vai precisar de barbante ou fio, um ímã, água, uma vasilha e papel alumínio. Para confeccionar o experimento é bastante simples. Primeiro, pegue um copo qualquer e use-o como molde, colocando o alumínio sobre ele para fazer o copinho de alumínio. Depois, encha completamente a vasilha com água e bote o copinho de alumínio sobre ela para que ele flutue. Por fim, amarre um barbante no ímã e coloque o ímã já no copinho de alumínio. Agora você deve tracionar o fio, dando várias voltas nele e segurando ele nessa posição. Antes de soltar o barbante para que o ímã possa rotacionar, eu quero que você pause o vídeo e me responda o que vai acontecer com o copinho de alumínio quando você solta o barbante e ele começa a girar livremente juntamente com o ímã, certo? Veja que o copinho ele começa a girar no mesmo sentido que o ímã. Apesar de ser um experimento bastante simples, temos um fenômeno muito importante do eletromagnetismo acontecendo aqui. Para entender melhor como ele funciona e como ele está agindo no experimento, fica agora com a explicação. Então, agora eu vou explicar como é que esse experimento ele funciona, certo? Eu chamo esse experimento de induzindo o alumínio. Por quê? Porque o fenômeno que está por trás desse experimento é justamente o fenômeno de indução magnética, certo? E por isso, induzindo o alumínio. Aqui a gente tem um esquema do experimento, certo? E antes de explicar de fato, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, é uma coisa óbvia, mas é interessante, né, chamar a atenção para isso. O ímã, ele gera, obviamente, um campo magnético, certo? Esse campo magnético pode ser um campo forte ou fraco, certo? No caso, o ímã que eu usei é um ímã de ferrite, né? Então é um ímã fraco, relativamente fraco. Tem outros ímãs, né? Ímã de neodímio, certo? Que são mais fortes. Mas o ímã que eu usei aqui já serve para o experimento. E temos aqui o alumínio. O alumínio é um material que ele conduz corrente elétrica, certo? É um bom condutor. Só que ele é fracamente atraído, né, por ímãs. Então, se você pegar um ímã e botar perto do alumínio, ele quase não vai ser atraído, certo? Então, isso é bom para o experimento, porque se a gente fosse usar um outro material que é atraído pelo ímã, quando a gente colocasse o ímã lá no material, ele ia ser atraído e ele até poderia se movimentar, só que não é a ideia do experimento. A ideia é você colocar o ímã, né, no copinho de alumínio e ele rodar junto com o ímã, mas sem tocar, né, sem nenhum contato, sem nenhuma atração do ímã com o material. E por isso o alumínio ele é uma boa escolha, certo? Agora sim, então, como eu disse, o ímã ele gera em torno dele um campo magnético, certo? Onde de um lado eu tenho o norte, né? No ímã eu tenho o norte e o sul, ok? Então, ele aqui em repouso, ele gera um campo magnético em torno dele. Quando eu pego o ímã e coloco dentro do copinho de alumínio, o que vai acontecer? Eu vou pegar o fio que está preso no ímã e vou torcer ele, né? E aí depois eu vou soltar lá dentro do copinho e ele vai começar a girar. Quando o ímã gira, o que acontece com esse campo magnético? Ele também vai se movimentar, né? Junto com o ímã. E nisso a gente vai ter uma variação do campo, certo? O que vai acontecer é que vai ter uma variação do campo aqui dentro do ímã, ou dentro do copinho de alumínio. Essa variação, né, do campo magnético vai justamente gerar corrente induzida no alumínio, certo? É justamente aqui o fenômeno de indução magnética, né? A gente tem um campo magnético gerando corrente elétrica induzida, certo? Isso também é explicado, né, pela lei de Faraday e lei de Lenz, certo? A lei de Faraday vai dar justamente a expressão, né,
que diz o seguinte, né? A força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético, certo? Pela variação do tempo, né? Pelo intervalo de tempo. É a lei de Faraday. Mas o que importa pra gente aqui é justamente esse sinal negativo, porque ele vai dizer o seguinte, né? Pela lei de Lenz já, que a corrente induzida, que é induzida, ela se opõe ao fluxo magnético, à variação do campo, certo? Então, nisso, o que vai acontecer? Eu vou gerar essa corrente elétrica induzida no alumínio, ele é um bom condutor, e com isso vai surgir também uma força de resistência. É uma força de resistência justamente a esse fluxo, certo? E aí o que vai acontecer é que o copinho de alumínio ele vai começar a se movimentar, se opondo justamente à variação do fluxo, certo? Então, se digamos assim, certo? A variação do fluxo está girando dessa forma, no sentido anti-horário, e o ímã está girando no sentido horário, o copinho também vai girar no sentido horário, certo? Porque ele está se opondo à variação do fluxo, certo? Então, basicamente é isso.